feliz de estar na casa do Senhor? Diga glória a Deus! Glória a Deus! Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Grata ao Senhor Jesus. Quero agradecer também pela vida do Flávio, meu colega lá de Guanhães, que a faculdade me trouxe, faculdade de Direito, para quem não sabe. Quero agradecer também a minha maior intercessora, minha mãezinha linda. E quero agradecer a presença de cada irmão, cada irmã que aqui está. Que todos nós possamos louvar e engrandecer o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Irmãos, vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor por mais um dia. Coloque a mão no seu coração e vamos orar, amém? Pai amado, Pai querido Deus, nesta noite nós te agradecemos, meu Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade de vida, de estarmos aqui em Tua casa, Pai, para louvarmos, para engrandecer o Teu santo nome. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus. Nós reconhecemos que nem a morte te venceu. Nós reconhecemos que o Senhor está vivo, Pai. E o Senhor nos oferece a vida eterna. Que nesta noite o Senhor possa falar conosco. Fala com a tua igreja, meu Pai. Não aquilo que eu pretendo falar, mas o que eles precisam ouvir. Fala conosco, meu Pai, a importância de te servir. A importância de estarmos dispostos, Pai, a abrir mão de tudo para viver a totalidade do teu chamado. Derrama nesta noite a consciência, Pai, de que o Senhor sempre esteve e sempre estará no controle de tudo. Nos ensina a te amar acima de tudo e a nos entregar, Pai, como oferta agradável ao Senhor, porque só o Senhor nos amou primeiro. Só o Senhor entregou a sua vida por amor a nós. E estamos aqui para lhe agradecer, Pai, porque só estamos de pé porque o Senhor nos sustentou. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de iniciar o momento da palavra, eu senti no meu coração de louvar o hino. Muito obrigada, que Deus lhe abençoe grandemente. E quem souber, por favor, me ajude, porque eu sou adoradora. Amém? Amém. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu perdesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Quem aqui quer conhecer Jesus? Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Agora diga assim comigo: a morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino
nada além de ti, Jesus. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Glória a Deus, aleluia. Deixar o até amanhã, só louvando o nome do Senhor. É maravilhoso demais. Eu só quero servir a esse Jesus e nada mais. Eu só quero conhecer a Ele até a eternidade e nada mais. Porque eu sei que só Ele basta. Amém? Abra suas Bíblias em Isaías, capítulo 53, versículo 12. Glória a Deus. Nada além de ti, meu Ele Pai. é poderoso, nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Isaías, capítulo 53, versículo 12. Pode se assentar na igreja que vocês já ficaram muito tempo de pé louvando comigo, Oh, amém? Deus poderoso. Isaías, capítulo 53, versículo 12. Aleluia. Louvado seja Deus. Que Ele vive. Isaías 53, versículo 12. Amém? Amém. Glória a Deus. Podemos ler? Se todos encontraram, diga glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: redobre a sua atenção. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e os poderosos. Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Repita comigo: criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, hoje eu não vim aqui a passeio. Hoje eu vim falar para vocês sobre Jesus Cristo. A morte de um cordeiro em sacrifício pelo pecado, e em específico pelo nosso pecado. E a verdadeira Páscoa não é um... Glória a Deus, aleluia. Diga glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Não pode me ajudar aqui? A verdadeira Páscoa não é um coelho, glória a Deus, Aleluia. que te dá chocolate. A verdadeira Páscoa é o Cristo que morreu para te dar salvação e vida em abundância. Amém? O sofrimento daquele que se fez servo. O sofrimento daquele que tinha todo o poder do mundo sobre si, mas que mesmo assim carregou as nossas dores, mas que mesmo assim decidiu morrer por amor a você, por amor a mim. E embora ele não tivesse pecado, ele se sacrificou, porque ele sabia que eu e você precisaríamos dele em nossas vidas. Jesus Cristo foi ferido pelos nossos pecados. Jesus Cristo, nosso Senhor, foi maltratado, foi tratado como um criminoso por causa dos nossos pecados. Jesus levou a culpa por todos os nossos pecados e ainda assim orou para que todos eles fossem perdoados. Me diz se há uma prova maior de amor do que esta. Me diga se alguém já conseguiu chegar no nível do tamanho do amor de Jesus pela sua e pela minha vida. Além de ter se sacrificado por amor a mim, por amor a você, ele orou ao Pai. Ele rogou ao Pai, pedindo que o meu e o seu pecado fosse perdoado. E ele foi crucificado por isso. Ele levou as nossas dores por isso. E nós não conseguimos dizer o tamanho da
estávamos lá. Mas eu quero te dizer que muito além da dor física que Jesus sofreu, foi a separação do Deus Pai para com o Filho. Porque quando Ele tomou as dores da humanidade para si, o Pai se separou do Filho. Porque o Pai não se contamina, o Pai não se suja, mas o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus poderoso. E sabe o que Ele está falando? Eu enviei o meu Filho por amor a você. Eu enviei o meu unigênito por amor a você. E como você acha que eu não te vejo? E como você acha que eu esqueci de você? Eu tive a maior prova de amor por você. E você faz reclamar do que agradecer. Você murmura mais do que agradece. Porque você se esquece que eu dei a minha vida por amor a você. Jesus Cristo, igreja, o nosso maior intercessor. Se não fosse Ele naquela cruz, nós não estaríamos aqui. Nós não poderíamos testemunhar dos grandes feitos que Ele faz na nossa vida. E talvez o cenário atual da sua vida não esteja agradável, mas só o fato de você estar respirando, estar andando, é tudo graças a Ele. Porque é Ele que te dá fôlego de vida todos os dias. Ele lutou por você. Ele morreu por amor a você, para te dar uma nova chance, para te dar uma nova oportunidade de vida. Aleluia, Senhor. Agora reflete comigo o que você tem feito com essa nova oportunidade. O que você tem feito com essa nova chance de vida? Será que você tem buscado ao Senhor de todo o seu coração? Tem amado a Ele, assim como diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5? Amem o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua força e com toda a sua alma. É amar a Jesus Cristo de dentro para fora. Mas não é apenas ser e viver uma vida de ilusão. Não. Jesus não aceita isso. Ele quer que você se entregue a Ele verdadeiramente. Não somente na igreja, mas dentro do quarto. No secreto, Ele quer ouvir a tua voz. Como está o seu relacionamento atual com Jesus? Porque o culto de hoje é o destravar de Deus, mas Ele só destrava na vida daqueles que são fiéis a Ele. Jesus só abre porta para aqueles que são obedientes. Jesus só faz o extraordinário para aqueles que vivem da palavra dEle. Então eu quero fazer uma pergunta e seja sincero na hora de levantar a sua mão. Alguém aqui tem um chamado? Eu tenho um chamado de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu muito me alegro por saber que vocês reconheceram que tem um chamado. Então vocês compreendem que são vasos, né? Vocês compreendem que o vaso tem que estar na mão do oleiro, né? Vocês compreendem que às vezes ele amassa, ele aperta, mas é melhor estar na mão do Senhor do que na mão do inimigo. Agora eu quero perguntar para você, igreja. Glória a Deus, aleluia. Agora eu quero perguntar para você que levantou a mão e disse que tem um chamado. Você está vivendo o seu chamado? Você está cumprindo o seu chamado nesta terra? Ou você está fugindo dele? Você está abrindo mão do mundo para viver o chamado? Ou você está se afastando cada vez mais do seu chamado? Ou você está se cansando cada vez mais, fugindo do seu chamado? Porque sabe qual é a verdade? O chamado vai te custar tudo, inclusive a sua vida. E é por isso que Jesus morreu. Porque Ele sabia que não podia abrir mão da presença do Pai por causa de um momento terreno. Então deixa eu te falar, ei, você vai se cansar muito mais fugindo do seu chamado. Você vai se cansar muito mais tentando fugir dessa palavra. Porque o chamado do Senhor vai te perseguir por onde você for. A palavra do Senhor vai te perseguir por onde você for. Desde os meus 12 anos de idade, o Senhor me fez entender que não adianta eu tentar fugir dessa palavra. Eu nasci por causa dessa palavra.
Senhor, o Senhor me chamou para algo e eu preciso urgentemente me posicionar para este chamado. Então Jesus Cristo salva a igreja. Salva ou não salva? Jesus Cristo cura ou não cura? Liberta ou não liberta? Transforma ou não transforma? Ele faz tudo isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será eternamente. E esse mesmo Jesus ressuscitou e declarou que é a própria vida. Esse mesmo Jesus ressuscitou e está aqui te dizendo: ei, eu paguei um alto preço para te levantar. Eu paguei um alto preço para te posicionar. Eu paguei um alto preço naquela cruz para te dar uma nova chance. Então levanta essa cabeça, toma a tua cruz e se posiciona. Está na hora de se levantar, não para envergonhar o nome do Senhor, mas para testemunhar dos grandes feitos dele. Porque nós sabemos a diferença de uma pessoa que tem e carrega a presença e a que não tem e não carrega a presença. Então, o mais importante que você precisa preservar nesta terra é a presença do Senhor Jesus. Não negocie princípios, não negocie banquetes, não negocie ofertas, e você pode acabar perdendo esta presença. Então eu quero te dizer: ei, viva a presença dele. Viva com Jesus, porque é a melhor coisa da tua vida. A melhor decisão da tua vida, jovem, é viver para Ele, é entregar a sua vida para Ele, é saber que o teu coração é dele e que Ele é o amor da tua vida. A maior alegria do servo está em viver para Ele. Então não chame Jesus de Senhor se você não está disposto a ser um servo obediente. Não chame Jesus de Senhor se você não está disposto a viver a palavra dele. Não adianta dobrar o joelho em casa, orar e depois sair de casa, pintar e bordar. Não adianta, igreja. O cordeiro que sacrificou foi para te limpar, para te purificar do pecado, da sujeira. E ele está te dizendo: ei, eu tenho o extraordinário para fazer em você. Eu quero abrir portas que você nem imagina. Mas para que eu faça isso, você precisa abrir a porta do seu coração. Jesus está batendo a porta do coração de muitos aqui. E Ele está ansioso para fazer o impossível acontecer em sua vida. Ele quer te mostrar que tudo aquilo que para você parece impossível, para Ele não é impossível. Ele quer te mostrar que o amor dele vai preencher qualquer vazio no seu coração. Ele quer te mostrar que Ele ainda basta, que Ele ainda é o suficiente nesta terra. Ele quer te mostrar que não importa o quão longe você foi da presença dele, Ele ainda pode te resgatar, Ele ainda pode te chamar de volta, Ele ainda pode te purificar de todo pecado, de todo vício, do maligno. O Senhor pode te dar uma nova vida. E você está esperando o que para segui-lo? Você está esperando o que para servi-lo de todo o seu coração? Ai, Paula, mas é muita dor, é muita luta. Ai, Paula, mas é muita calúnia, é muita rejeição, é muita discórdia. Paula, eu não consigo. Ei, lembra das palavras dele: no mundo você terá aflição, meu filho, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Sabe o que é isso? Para de olhar para o que está dando errado e começa a se concentrar no que vai dar certo. Para de olhar para o que parece impossível e lembra que para Deus não há nada impossível. Para de olhar somente para o teu limite e lembra que o nosso Deus trabalha em coisas extraordinárias. Lembra que Ele é especialista em agir em causas que você não consegue agir. Ele só está esperando você convidá-lo para perto. Ele só está esperando você falar: ei, Pai, eu preciso da tua presença na minha vida. Eu
preciso viver um novo, Pai, eu preciso do Senhor comigo. Glória a Deus. Eu fui machucada, Senhor, eu fui maltratada, Senhor, eu fui rejeitada pelo mundo, mas eu creio que o Senhor tem um amor que o mundo não pode me oferecer. Eu creio que a paz que excede todo entendimento está em Ti, Jesus, e é o Senhor que eu preciso e nada mais importa. Então, quais são as suas desculpas para justificar a sua falta de entrega? Quais são as suas desculpas para justificar a sua falta de entrega ao Senhor? Porque Ele sabe que quando você estava no primeiro amor, você se entregava muito mais. Ele sabe que quando você estava no primeiro amor, você orava muito mais, jejuava muito mais, se prostrava muito mais. E agora, Paula, o que aconteceu? Esfriou, se afastou. Não tem tempo mais para falar com Deus. E por que isso acontece? Porque talvez você esteja dizendo sim para muitas coisas no mundo, quando na verdade você teria que estar dizendo não para o mundo e sim para Deus. Porque foi Ele que te deu a vida que hoje você pode ter. Foi Ele que te deu a família que hoje você pode ter. Foi Ele que te deu a casa e a comida para poder te encher. Foi o Senhor Jesus. É tudo sobre Ele, igreja. E é por isso que os nossos olhos têm que estar no alvo, que é Jesus Cristo. E para Deus é assim: ou você dá o primeiro lugar para Ele, ou Ele não se assenta em nenhum outro lugar. Ou você coloca Deus como primeiro, como prioridade em sua vida, ou Ele não se assenta em nenhum outro lugar. Porque Ele sonda o nosso coração. Ele conhece o teu mais íntimo e obscuro pensamento. Mas Ele também sabe aqueles que estão verdadeiramente dispostos a abrir mão de tudo, custe o que custar, para viver a verdade do Evangelho. E não é fácil viver com Jesus. Ele nunca disse que seria fácil, mas Ele prometeu estar conosco em cada circunstância, em cada estação, em cada luto, em cada levante, em cada gigante. Ele prometeu nos dar força. Então Deus não quer pessoas que desistem no meio do caminho. Ele quer pessoas vencedoras, vitoriosas, que estão dispostas a lutar, a batalhar pelo amor de Jesus Cristo. Então, Jesus foi e é o próprio exemplo de que priorizar a Deus é o correto. Jesus não se apegou ao poder que Ele exercia. Jesus não se apegou à influência que Ele tinha sobre as multidões. Jesus não disse: Pai, estou cansado demais para falar contigo, amanhã eu falo com o Senhor. Não, não, não. Jesus se escondia para falar com o Pai. Orou no Getsemane, se separou, se consagrou no deserto. Jesus a todo momento falava com Jesus. Jesus todo momento falava com o Pai, falava com Deus. Por quê? Porque falar com Deus é inegociável. Você precisa alimentar o seu relacionamento diário com o Senhor. Porque você se assentaria, igreja, em uma mesa, em uma roda de conversa, onde você não tem intimidade com as pessoas? Você se sentaria em um lugar onde as pessoas só falam mal de você? Não. Mas Jesus está todo dia sentado, esperando para ouvir a tua voz. Para ouvir você falar: Pai, aconteceu isso e isso no meu dia. E eu lhe agradeço por ter conseguido. Por causa da tua graça, Senhor. Nesta noite eu me ajoelho e te agradeço, porque cheguei em casa em paz. Quantos estão deixando os princípios de lado? Quantos estão deixando de orar, de buscar ao Senhor, quando na verdade orar não é um fardo, meu irmão. Orar é um privilégio. Muitas pessoas não têm esse privilégio que nós temos, que é de falar com o Pai. De quando aperta: Senhor, me ajuda. Então lembra
Lembra das rotas que você precisa voltar. Lembra que Jesus entendeu que na vida e na rotina corrida, ele ainda precisava se separar para Deus. E eu estou dizendo isso para vocês, por que o Senhor está me direcionando para isso? Porque eu sei que cada um aqui tem a sua responsabilidade, que cada um aqui tem o seu afazer, tem o seu trabalho, tem as suas obrigações, mas não negocie deixar de falar com o Mestre. Não negocie ficar um momento ali e deixar de esquecer de falar com o Pai. Porque você precisa aceitar o chamado que Deus tem na sua vida. E esse é o preço do chamado. Quando o chamado for abrupto, inesperado, repentino, a resposta do seu coração precisa ser instantânea. Jesus te chama para uma missão. Jesus te chama para uma obra maior. Jesus tem algo novo para fazer na sua vida. Mas esteja pronto e não desista do seu chamado. Levante-se e posicione por amor a esse Jesus que pagou o preço para você estar aqui hoje. Deus é tão generoso, Deus é tão maravilhoso, que Ele tem me ensinado todos os dias que o chamado vai me custar tudo. O Senhor me ensina todos os dias que o meu chamado vai me custar tudo. Não algumas coisas, irmãos, mas tudo. Absolutamente tudo o chamado vai te custar. E eu tenho aprendido isso todos os dias. Porque por onde eu passar, eu tenho que falar do nome dele. E eu vejo isso direto, igreja, na minha faculdade. Eu vejo pessoas que preferem estar rodeadas de amigos, conversando, jogando conversa fora. Mas eu também vejo jovens remanescentes que estão no intervalo da faculdade falando da palavra do Senhor. E quando eu cheguei na faculdade, igreja, e vi que tinha esse intervalo com Deus, eu falei: Senhor, era aqui para eu estar. O Senhor não me trouxe para essa faculdade em vão. E o Flávio está aqui, ele não me deixa mentir. Todo santo dia tem momento da palavra, não tem, Flávio? E os jovens vão correndo, sedentos pela palavra de Deus, porque isso aqui não alimenta vazio. Isso aqui não alimenta desejo. Então eu vejo tantas pessoas que não importa a placa de igreja, eles só querem ouvir a palavra de Deus na faculdade. Chega o intervalo das aulas, eles nem querem jogar conversa fora, nem querem fofocar, eles querem ouvir a palavra de Deus. E sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a palavra do Senhor tem que ser a minha prioridade, não importa onde eu esteja. Está no trabalho? Lembra da palavra. Está no serviço? Lembra da palavra. Está saindo de casa? Lembra da palavra. Não se esqueça dessa palavra. O salmista Davi vai dizer: Senhor, guarda as tuas leis em meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Irmãos, o nosso coração é enganoso. A nossa carne, ela é fraca. Se você não se alimentar dessa palavra, você vai cair, você vai se esfriar, você vai se afastar de Deus. Mas o método ainda é a palavra, o método ainda é a oração. Isso aqui, igreja, é inerrante, nunca vai errar, nunca vai falhar. Isso aqui vai te aproximar do Senhor. E o chamado exige tudo de nós. E eu fiquei preocupada, estou contando um pouco do que aconteceu recentemente. Eu fiquei preocupada porque eu iniciei a faculdade, mas o Senhor sabe que o meu coração queima, é por pregar a palavra dele. E quando eu iniciei a faculdade, eu pensei: meu Deus do céu, eu vou parar de pregar o tanto que eu gostaria de pregar. O irmão Carlos sabe, segunda eu pregava, quinta eu pregava, e eu: Senhor, agora eu vou ficar no momento de descanso, Senhor. Como que vai ser, meu Pai? Eu não vou mais pregar a tua palavra constantemente. E foi quando ele me surpreendeu, porque o nosso Deus é assim. Quando o nosso coração está aflito, angustiado, desesperado, ele fala: ei, tranquiliza o teu coração, porque eu
história. Eu estou escrevendo algo lindo. E sabe o que ele fez? Cheguei lá, ele me colocou pessoas divinas, amizades do céu, onde eu tive a oportunidade de pregar na faculdade. E eu ainda, Senhor, então eu não vou parar não, até na faculdade eu vou pregar, né? E foi isso que aconteceu, igreja. Se você tem um chamado, exerça. Se você tem um chamado, exerça. Se você tem promessa, levanta. Se você tem palavra, começa a buscar essa palavra. Não importa o que faça, não importa o que fizeram contigo. Jesus não te feriu não, foram as pessoas, mas Ele ainda pode sarar essa ferida. Ele ainda pode curar o teu coração daquilo que o mundo fez com você. Então esteja disposto a aceitar aquilo que o chamado tem. Então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga comigo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E sabe o que isso significa? Deus não trabalha com trigo vivo. Deus não trabalha com trigo vivo. Porque trigo vivo dá muito trabalho. Trigo vivo reclama demais. Trigo vivo sente muita dor. Trigo vivo tem muita sensibilidade às coisas desnecessárias. Trigo vivo se justifica demais. Trigo vivo quer reconhecimento, recompensa em momentos que não são oportunos. Então, se você meditar na palavra, o Senhor vai dizer que o trigo vivo não faz nada. Mas o trigo, quando morre, dá muito fruto. Então, o trigo, quando ele está vivo, não traz utilidade para Deus. Mas o trigo, quando ele está morto, morto para o quê, Paula? Para as suas vontades, para os seus desejos, morto para a sua carne, morto para o mundo. Esse sim é útil para Deus. Esse sim traz reconhecimento para o agricultor, que é Deus. Então, sabe o que o Senhor está falando? Quer andar com Cristo? Morra para o mundo. Quer tomar posse do seu chamado? Abra mão dos banquetes do mundo. Quer viver a totalidade da promessa, da prosperidade, da palavra de Deus? Renegocie. Não negocie aquilo que Satanás tem. Quer andar com Cristo e quer ser trigo útil no reino de Deus? Começa a abrir mão de tudo aquilo que Satanás tem colocado na tua vida. Começa a andar no caminho de santificação. Volta a buscar, volta a meditar na palavra dele. E aí ele vai te honrar poderosamente. Porque o trigo, quando ele morre, ele gera muitos frutos. E é por isso que Paulo compreendeu, com uma maturidade cristã elevada: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o chamado vai te custar tudo. O chamado vai exigir tudo de você. Mas se você quer andar com Cristo e não quer viver rejeição, não quer viver calúnia, não quer viver dor, decepção, você não está pronto para viver o chamado. Porque até Jesus, que é o próprio Jesus, foi rejeitado pela humanidade. Até Jesus, que é o próprio Jesus, foi crucificado numa cruz de criminosos. Então quem dirá eu e você que somos pecadores? Nós teremos aflições nesta terra. Nós vamos ser rejeitados por muitas pessoas nesta terra. Muitas pessoas vão nos magoar, vão pisar em nossas vidas, vão querer nos diminuir. Mas nós vamos lembrar que nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus grande que entregou a sua vida por nós. E nós não precisamos nos justificar para ninguém, porque o maior já se justificou por nós. Então eu não conheço uma pessoa só que foi chamada por Deus e não foi rejeitada pelo mundo. A verdade é que todas as pessoas que foram chamadas por Jesus na Bíblia foram rejeitadas. Passaram por processos turbulentos, processos rigorosos, mas elas permaneceram fiéis a Deus. E nós devemos seguir esses exemplos. Não é exemplos de influenciadores que estão aí bombando, não. É exemplos de pessoas que foram fiéis ao
Senhor no pouco, e no muito Deus os levantou. Ai, Senhor, mas eu estou vivendo na fornalha. É na fornalha que Ele quer estar contigo. Ai, Senhor, mas eu estou vivendo numa tempestade, mas Ele está contigo dentro do barco. Ai, Senhor, mas é porque estão falando muito mais de mim. Lembre-se da tua identidade que está firmada em Cristo Jesus. E a verdade é que a mensagem que o inferno não conseguiu calar sobre o Filho de Deus, que a morte não conseguiu segurar. Ele morreu, mas ressuscitou. E hoje está aqui, nesta igreja, por amor a você. Ele está aqui inclinado para interceder pela sua vida. Ele está aqui dizendo: ei, não me esqueci de você não, mas eu ainda tenho algo grandioso para derramar sobre você. Eu só preciso que você reconheça, filho. Eu só preciso que você reconheça, filha, que eu sou tudo que você precisa. E que você não precisaria ter nada. Bastava ter somente a minha presença para saber que eu sou tudo o que você precisa. Nós devemos queimar de amor por Ele, igreja. Nós devemos anseiar pela presença dEle, igreja. Nós devemos compreender que Ele é tudo o que nós precisamos nesta terra. Porque quando ninguém te via, Ele te via. Quando você não tinha nada, Jesus era o seu tudo. Quando ninguém te entendia, Ele te entendia. Quando parecia que você não iria conseguir levantar da cama, Ele te levantou, Ele te sustentou. Quando você achou que iria passar por um sufoco, Ele falou: vou abrir aqui, vou fazer isso, vou soprar um vento, mas vou trazer vitória sobre a vida dos meus filhos. Então que você possa compreender que Jesus Cristo é tudo o que você precisa. E que céus e terras podem passar. As pessoas podem mudar. A natureza muda, mas a sua fé no Senhor Jesus não pode mudar. Continue com o coração devoto, entregue para Ele. E o restante Ele vai fazer acontecer. Porque todas as coisas, as boas e as ruins, cooperam para o seu bem. Amém? Fique de pé. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Neste momento, meu Pai, nós reconhecemos que o Senhor é tudo que nós precisamos. Nós reconhecemos, Pai, que se não fosse o Senhor naquela cruz, meu Pai, nós não estaríamos mais aqui. Jesus, o Senhor conhece, o Senhor sabe quem é que tem chamado, quem é que precisa voltar para a tua casa, voltar para os teus pés, voltar para a tua presença, meu Pai. E se o Senhor, Pai, plantou a palavra no coração deles, que eles possam gerar frutos e frutos em tua presença, e que eles possam compreender que é muito melhor perder o mundo e ganhar a ti, perder o mundo e ganhar a salvação. É isso que nós te pedimos, meu Pai, e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Alguém aqui que ainda não aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador? E nesta noite essa palavra tocou no seu coração e você compreendeu: eu preciso urgentemente aceitar esse Jesus na minha vida. Eu preciso urgentemente entregar a minha vida para aquele que me amou primeiro. Se tiver alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, ou alguém aqui que precisa reconciliar a sua intimidade com o Pai, vem aqui na frente, pois Jesus te espera. Jesus te aguarda e Jesus está em busca da sua salvação. Se essa palavra tocou em sua vida e você entendeu que você precisa entregar a sua vida para Ele, vem aqui na frente. Bata a palma para essa vida. Igreja, coloque a sua mão aqui, vamos orar pelo servo do Senhor. Pai amado, Pai querido Deus, neste momento, meu Pai, eu entrego a vida do teu filho em tuas mãos, Pai. O teu servo escolhido desde o ventre da tua mãe, meu Pai, para te servir, para uma boa obra, para um propósito maior, meu Deus. Senhor amado, escreve novamente o nome dele no
filho. Não desista, não pare, pois eu sou contigo. Ainda antes que houvesse dia, eu já existia e te contemplava. Operando Ele, ninguém vai impedir na tua vida. Agindo o Senhor, ninguém vai impedir o propósito de Deus na tua vida. Se movendo o Senhor ao teu favor, levante nenhum do inferno pode te atacar. Então que nessa noite o Senhor te levante, te sustente, te guie e te renove para uma boa